E se o nosso ponto de partida para entender tudo, o universo, nosso propósito, o que é certo e errado, e se ele estivesse errado? E se a gente tentasse, sei lá, virar um mapa de cabeça para baixo e, em vez de começar com a humanidade, começasse com Deus? Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma fonte que explora exatamente essa inversão de perspectiva, o teocentrismo. Exato. O material que a gente tem aqui é um artigo teológico bem denso que define o teocentrismo como uma cosmovisão completa, sabe? Uma lente que coloca Deus como o centro absoluto da realidade, do pensamento, da ação. Nossa missão aqui é desvendar o que isso significa na prática, de onde veio essa ideia e como ela ainda ecoa hoje em dia. Ok, vamos desvendar isso então. A palavra em si parece que já entrega o jogo, né? Teo e centrismo. Sim, não tem muito segredo. A etimologia que o artigo aponta logo de cara vem do grego, theos, que significa Deus, Certo. e kentron, que significa centro. Então, literalmente, Deus no centro. É simples na definição, mas as implicações disso, nossa, são gigantescas. E é aí que a conversa fica boa. Com certeza. E o texto já começa forte argumentando que essa não é uma ideia que algum filósofo teve outro dia. Pelo contrário. Uhum. A fonte diz que ela está costurada na própria estrutura da Bíblia, começando literalmente da página 1, lá em Gênesis. Exatamente. O artigo argumenta que a narrativa da criação em Gênesis não é só um como o universo surgiu, mas um para quem ele foi feito. Ah, interessante. A ideia central que o autor martela aqui é que o universo não foi criado como um palco para a humanidade brilhar, mas sim para ser um reflexo da glória de Deus. A fonte até cita o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Nessa ótica, cada estrela, cada montanha, cada ser vivo é como uma pincelada na obra-prima de um artista. E o nosso papel seria, bem, admirar a arte e, por consequência, o artista. Exatamente. Reconhecer e adorar esse Criador. Ou seja, a humanidade já entra em cena com um propósito meio que pré-definido, reconhecer que não somos o show principal. Isso já é um baita choque para a nossa mentalidade moderna. Total. E o artigo segue essa linha pelo Antigo Testamento, falando das alianças com Noé, Abraão, Moisés. Como que isso reforça a ideia? Então, esse ponto é fascinante. O artigo usa uma analogia que ajuda a visualizar. Pensa assim. A história humana é um carro quebrado na beira da estrada. Ok. Nessas narrativas das alianças, não é a humanidade que conserta o carro ou que sequer pede ajuda. É Deus quem para, abre o capô e começa o conserto, seguindo um plano que ele mesmo traçou. A iniciativa é sempre dele. Sempre. A lei entregue a Moisés, por exemplo, não é só um manual de como se comportar, mas uma revelação do caráter do próprio mecânico. Uma forma de fazer o povo refletir a glória dele. A iniciativa, o poder e o plano são sempre de Deus. Gostei da analogia. A humanidade é a beneficiária, não a protagonista da ação. Mas aí a gente chega no Novo Testamento com a figura de Cristo. E aqui a minha intuição diria que o foco muda. Uhum. Cristo não se torna o novo centro, parece que o holofote vai todo para ele. Essa é a tensão que o artigo explora. E a resposta que ele dá é que, na verdade, a centralidade de Cristo reforça o teocentrismo, em vez de competir com ele. Como assim? A ideia não é que Cristo roube a cena, mas que ele seja a lente de aumento mais perfeita para a gente enxergar Deus Pai. O texto cita um trecho-chave de Colossenses, que diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Certo. O ponto aqui é sutil, mas é crucial. Cristo, sendo Deus, aponta para a glória de Deus. A redenção na cruz não é vista como um plano B, mas como o clímax do plano original de Deus para restaurar a criação para a sua própria glória. Entendi. Então Cristo não é um desvio do caminho, mas o próprio caminho que leva de volta ao centro original. E essa ideia, pelo visto, não foi só uma nota de rodapé teológica. Longe disso. Ela se tornou o sistema operacional do pensamento cristão por séculos. A fonte nos leva para alguns dos arquitetos dessa visão, começando por Agostinho. Sim. Agostinho é um gigante. O artigo posiciona como alguém que pegou essa ideia bíblica e a transformou em filosofia, em psicologia. Nas suas obras, como Confissões, ele basicamente faz uma biografia da própria alma
E a conclusão que ele chega é totalmente teocêntrica. Aquela famosa frase dele, né? Exato que o artigo destaca. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Essa frase é muito poderosa. É quase como dizer que existe um vazio em nós no formato de Deus. E a gente fica tentando preencher com outras coisas, mas nada encaixa direito. É exatamente essa leitura. Agostinho está dizendo que a busca humana por felicidade, por propósito, por significado é, no fundo, uma busca por Deus, mesmo que a gente não saiba disso. Uhum. Qualquer tentativa de encontrar satisfação final em nós mesmos ou no mundo está fadada à frustração, a essa inquietação. O descanso, a paz, só se encontra ao se alinhar com o centro para o qual fomos criados. E então a gente avança alguns séculos e chega na Reforma Protestante, que o artigo descreve quase como um reset cultural, um retorno vigoroso ao teocentrismo. O que estava acontecendo para precisar de um retorno? O que o texto sugere é que, ao longo da Idade Média, o foco tinha se deslocado sutilmente. A instituição da Igreja, seus rituais, até a busca pela salvação pessoal, tinham se tornado, em muitos aspectos, o centro da vida religioso. Ah, entendi. Aí chegam os reformadores como Lutero e Calvino, e segundo o artigo, eles apertam o botão de reset. Eles dizem, não, o centro não é a instituição, não é o Papa, não são os santos, e não é nem mesmo a nossa salvação em primeiro lugar. O centro é a glória de Deus. É uma mudança radical de GPS para a civilização ocidental. E isso se reflete naqueles famosos lemas da Reforma, as 5 solas, certo? Perfeitamente. O artigo foca em o soli deo gloria. Somente a Deus a glória. Isso, que é a síntese de tudo. Mas, na verdade, todas as 5 solas apontam para isso. Sola Escritura diz que a autoridade final é a revelação de Deus, não a humana. Sola Fide e Sola Gratia dizem que a salvação é obra de Deus, não mérito humano. Certo. E Solus Christus diz que o mediador é ele, não uma instituição. Todas elas tiram o ser humano e suas obras do centro e colocam Deus e a obra dele de volta no trono. E o texto dá um destaque especial para João Calvino. Por quê? Ele levou essa ideia a um outro nível. Sim, Calvino sistematizou isso de uma forma muito robusta. Em sua obra principal, As Institutas, ele começa com uma afirmação que, vira nossa intuição de cabeça para baixo. O artigo destaca isso. E qual é? Para Calvino, o conhecimento de Deus precede e condiciona o conhecimento de si mesmo. Espera aí, isso é o oposto de tudo que a gente ouve hoje. A cultura pop, a terapia, a autoajuda, tudo nos diz para olhar para dentro, se descobrir primeiro. Calvino está dizendo que esse é o caminho errado. Exatamente. Ele diria que tentar se entender sem a referência de Deus é como tentar medir a altura de um prédio usando a própria mão como unidade de medida. Você pode até chegar a um número, mas ele não tem um padrão objetivo, não significa nada. Entendi a analogia. Para Calvino, só quando a gente entende quem é Deus, soberano, criador, santo, é que a gente pode começar a entender quem somos nós, criaturas dependentes feitos à imagem dele. Sem esse ponto de referência, nossa autoavaliação vai ser sempre distorcida. Isso é forte. E é a ponte perfeita para o próximo ponto do artigo, que é justamente esse contraste. Teocentrismo versus antropocentrismo. O Deus no centro contra o homem no centro. Exato. Essa visão antropocêntrica, segundo o texto, floresce com o Iluminismo, séculos depois da Reforma. Quase como uma resposta, não? É uma ótima observação. O artigo apresenta o antropocentrismo como uma grande virada de chave da modernidade. O lema passa a ser o homem é a medida de todas as coisas. Uhum. A razão humana, a autonomia individual, a busca pela felicidade e pela autorrealização aqui na Terra se tornam os valores supremos. Não é que o antropocentrismo necessariamente negue a existência de Deus, mas ele o reposiciona. Como assim reposiciona? Então, o que o texto está nos mostrando é que a grande virada de chave está na pergunta quem existe para quem. No teocentrismo, o ser humano existe para a glória de Deus. Certo. No antropocentrismo, se Deus existe, ele existe em função do ser humano. Ele se torna um meio para um fim. Nossa felicidade, nosso consolo, nosso propósito pessoal.
Deus vira tipo um terapeuta cósmico ou uma força do bem que está aí para nos servir. A lógica é completamente invertida. Totalmente. E essa inversão tem uma consequência gigantesca para como a gente enxerga o valor da vida humana, imagino. Com certeza. O artigo deixa isso bem claro. Na visão teocêntrica, a vida humana tem um valor imenso, sagrado, mas esse valor é derivado. Ele vem do fato de que fomos criados por Deus e para Deus. Ok. Já na visão antropocêntrica, o valor humano é tido como inerente, autônomo. Nós valemos por nós mesmos. Parece uma diferença sutil, mas muda tudo. Por exemplo? Por exemplo, o bem-estar humano na visão teocêntrica é extremamente importante, mas ele nunca é o objetivo final. Ele é importante dentro do contexto maior de viver para a glória de Deus. Certo. Acho que a diferença conceitual ficou clara. Mas vamos trazer isso para o chão da fábrica. O que tudo isso significa no dia a dia? Como uma visão de mundo teocêntrica se traduz em ações? É só uma ideia abstrata ou tem consequências práticas? Definitivamente tem. O artigo é bem didático aqui e detalha 3 áreas principais onde essa visão se manifesta de forma bem concreta. A primeira é na adoração. Na adoração, imagino que mude completamente o público-alvo do culto, por assim dizer. Exatamente essa a palavra. Se eu entro numa igreja, como eu sei se a adoração ali é teocêntrica ou antropocêntrica? Segundo o artigo, numa adoração teocêntrica, as letras das músicas, as orações, o sermão, tudo vai girar em torno de quem Deus é e do que Ele fez. Como a música me faz sentir, o que a mensagem me traz de benefício, como o ambiente me agrada. O foco não é render honra a Deus, mas buscar uma experiência espiritual para mim. A gente vê muito essa segunda abordagem hoje em dia. E a segunda área de aplicação prática? A segunda é na ética e na moralidade. Se Deus é o centro e padrão absoluto, então o certo e o errado não são definidos por votação, por tendências culturais ou por aquilo que eu sinto que é certo para mim. A moralidade é ancorada no caráter de Deus. No caráter imutável de Deus, revelado em seus mandamentos. A busca pela santidade nesse contexto não é uma tentativa de ganhar pontos com Deus, mas uma forma de honrá-lo, de refletir o caráter dele no mundo. Isso cria um conflito direto com a moralidade mais relativista da nossa época. E a terceira área? A terceira área é na missão e no evangelismo. Aqui, a diferença de motivação é gritante. O artigo argumenta que, numa visão antropocêntrica, o impulso missionário pode ser visto como uma espécie de humanitarismo religioso. Vamos ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a encontrarem paz. O que não é ruim em si. Não, não é ruim. Mas na perspectiva teocêntrica, o motor principal é outro. O desejo é ver o nome de Deus sendo conhecido e glorificado onde ele ainda não é. A salvação de uma pessoa é motivo de alegria não apenas porque a vida dela melhorou, mas porque mais uma pessoa agora vive para o propósito para o qual foi criada. Glorificar a Deus. A expansão do reino de Deus. Exato. É a manifestação da soberania dele sobre a terra. Faz todo sentido. É uma mudança de motivação em todas as frentes. Então, recapitulando, mergulhamos hoje no teocentrismo, essa ideia de que Deus é o ponto de referência para toda a realidade. Vimos as raízes disso na Bíblia, a forma como pensadores como Agostinho e Calvino a solidificaram na história e o contraste gritante com a visão moderna que coloca o ser humano no centro de tudo. E vimos que isso não é só uma discussão teórica. Essa mudança de centro, segundo o artigo, redefine radicalmente o propósito da adoração, da ética e da própria missão de vida, colocando a glória de Deus como o objetivo final de todas as coisas. E não o bem-estar humano. Exatamente. O artigo menciona de passagem que Tomás de Aquino, lá na Idade Média, também foi uma figura central nisso, usando a filosofia e a razão para argumentar que o conhecimento de Deus era o centro da realidade. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, para a gente fechar. E é uma reflexão intrigante. Se a razão humana, nas mãos de pensadores como Aquino e depois os reformadores, foi a ferramenta usada para construir e solidificar um universo com um centro divino, Certo. como essa mesma ferramenta, a razão, séculos depois, nas mãos dos iluministas, chegou à conclusão diametralmente oposta, colocando a humanidade no centro. Boa pergunta. O que será que mudou?
Foi a própria natureza da razão que se transformou? Ou foi o mundo que essa razão observava que apresentou, sei lá, dados diferentes? Exatamente. Isso levou a conclusões tão fundamentalmente distintas sobre onde fica, afinal, o centro de tudo? Fica aí a reflexão.